Questão: durante a reunião de emergência, a diretora comunicou a irrupção de um problema grave no sistema, causando pânico entre os funcionários. Nesse contexto, o termo irrupção significa uma solução repentina e inesperada para um problema. Comentário: errado. Irrupção significa um surgimento súbito, uma invasão ou entrada violenta, e não uma solução para o problema. Questão: após o acidente de carro, João saiu incólume, sem nenhum arranhão. Isso significa que ele sofreu apenas ferimentos leves. Comentário: errado. Incólume significa ileso, sem qualquer dano ou ferimento. Questão: o discurso do político foi considerado inócuo, pois não trouxe novidades nem impacto significativo para os eleitores. Nesse caso, inócuo significa algo sem efeito ou inofensivo. Comentário: certo. Inócuo refere-se a algo que não causa dano, não tem relevância ou não produz efeitos significativos. Questão: o juiz percebeu que os argumentos apresentados tinham o mesmo jaez, ou seja, eram de diferentes naturezas e perspectivas. Comentário: errado. Jaez significa tipo, natureza ou categoria. Se os argumentos tinham o mesmo jaez, então eram do mesmo tipo. Questão: sempre bem vestido e cuidadoso com a aparência, Ricardo era visto como um verdadeiro janota entre seus colegas. Isso significa que ele era desleixado com sua aparência. Comentário: errado. Janota refere-se a alguém excessivamente preocupado com a vestimenta e a aparência, e não a alguém desleixado. Questão: o jantar oferecido pelo empresário foi lauto, repleto de pratos sofisticados e bebidas finas. O termo lauto significa abundante e refinado. Comentário: certo. Lauto descreve algo farto, requintado e luxuoso. Questão: o palestrante era extremamente loquaz, dominava bem os assuntos e falava pouco, apenas o necessário. Comentário: errado. Loquaz refere-se a alguém muito falante, que gosta de falar bastante. Questão: o comerciante local era conhecido como um verdadeiro manguari, pois sempre buscava pechinchas e maneiras de economizar. Comentário: certo. Manguari refere-se a alguém que tem o hábito de economizar, negociar ou buscar vantagens financeiras. Questão: o advogado atuava como mediatário, pois intermediava conflitos e ajudava na conciliação entre as partes. Comentário: certo. Mediatário é aquele que age como intermediário, conciliador. Questão: durante a guerra, a população vivia um estado metuendo, ou seja, de extrema tranquilidade e segurança. Comentário: errado. Metuendo significa temeroso, que causa medo ou apreensão. Questão: o documento era uma verdadeira mixórdia, repleto de informações desorganizadas e confusas. O termo mixórdia significa confusão ou desordem. Comentário: certo. Mixórdia designa algo bagunçado, desorganizado ou caótico. Questão: apesar do erro grave, a secretária conseguiu manter sua reputação sem qualquer nódoa. Isso significa que sua reputação permaneceu intocada, sem manchas. Comentário: certo. Nódoa significa mancha, tanto no sentido literal quanto figurado. Questão: ele decidiu olvidar as ofensas recebidas e seguir em frente. Nesse contexto, olvidar significa esquecer. Comentário: certo. Olvidar é um sinônimo de esquecer. Questão: o político foi alvo de grande opróbrio após o escândalo de corrupção, recebendo elogios por sua postura ética. Comentário: errado. Opróbrio significa desonra, vergonha, e não elogios. Questão: na cerimônia tradicional, os participantes se cumprimentavam com o oscular, que significa um aperto de mão formal.
Comentário: errado. Oscular significa beijar, e não apertar as mãos. Questão: o funcionário era conhecido por sua atitude pachorrenta, pois realizava suas atividades com agilidade e energia. Comentário: errado. Pachorrento refere-se a alguém lento, vagaroso. Questão: Pedro era considerado um pacóvio na cidade, pois suas ideias eram sempre inovadoras e sofisticadas. Comentário: errado. Pacóvio significa ingênuo, tolo ou simplório. Questão: João era um verdadeiro pândego, pois sempre alegrava os encontros com suas piadas e brincadeiras. Comentário: certo. Pândego significa divertido, engraçado, brincalhão. Questão: ele poupava pequenas quantias todo mês para formar um pecúlio, ou seja, um fundo de reserva para emergências. Comentário: certo. Pecúlio refere-se a um conjunto de economias ou poupança acumulada. Questão: o professor era muito pedante, pois sempre explicava os conteúdos de forma clara e objetiva, sem demonstrar arrogância. Comentário: errado. Pedante refere-se a alguém que ostenta conhecimento de forma arrogante e excessiva. Questão: o homem foi preso por ser um pederasta, termo que significa alguém bondoso e generoso. Comentário: errado. Pederasta refere-se a um homem que mantém relações sexuais com meninos. Questão: ele era um verdadeiro perdulário, gastava sem controle e nunca conseguia economizar dinheiro. Comentário: certo. Perdulário significa alguém que desperdiça dinheiro de forma irresponsável. Questão: o investigador começou a perscrutar os arquivos antigos em busca de pistas, ou seja, estava observando superficialmente. Comentário: errado. Perscrutar significa examinar minuciosamente, investigar a fundo. Questão: o discurso do político foi considerado pernóstico, pois usava palavras difíceis e demonstrava arrogância. Comentário: certo. Pernóstico significa afetado, pretensioso. Questão: o Petis corria pelo parque, cheio de energia e alegria. Nesse contexto, Petis significa criança. Comentário: certo. Petis é um termo utilizado para se referir a uma criança. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!